Bom dia, William, tudo bem? Bom dia, William, está me ouvindo? Bom dia, William, está me ouvindo? Bom dia, bom dia. Oi, está me ouvindo? Bom dia, Francisco, está me ouvindo? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Francisco? Eu Tudo estou te bem? ouvindo. Ah, que bom. Deixa eu só falar com o William. Olá, William. Bom dia, vocês me escutam? Sim, Agora sim, então. agora sim. Tá tudo bem com vocês? Só um minutinho, que a gente já vai iniciar. Vamos apenas aguardar o nosso moderador, tá bom? Sem problema. Sejam bem-vindos. Obrigado.
Bom dia, professor Stanley. Tudo bem? Está me ouvindo? Bom dia, professor Stanley. Está me ouvindo? Está me ouvindo, professor? Bom dia. Bom dia, eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Também estou ouvindo. Esse Tudo fundo bem? bonito aí que você tem. Semeade aqui, tipo. Não entendi, professor. Tudo bem? Vou colocar o fundo bonito aqui também. Por favor, fique à vontade. Peraí. Ótimo. William, qual que é o seu trabalho, por favor? Porque eu estou com os nomes dos trabalhos aqui e não estou com os nomes dos autores. O seu microfone está desligado, William. Desculpa. O meu é sobre as compras públicas sustentáveis, um estudo de caso da Unipampa. Ah, perfeito. Já identifiquei. Ótimo, obrigada. Nada. Francisco, seu trabalho? Oi, bom dia, Bom dia. novamente. Pode repetir a pergunta? E o seu trabalho, qual que foi o que foi aprovado aqui no SEMEAD? É quantificação da mão de obra terceirizada. Ah, identifiquei aqui. Perfeito. Nós temos 4 trabalhos que Exato. estão previstos aqui para essa sessão, mas não necessariamente a gente precisa seguir a ordem que é apresentado para essa sala. Nós podemos ir de acordo com o que o professor Stanley estabelecer como ordem para apresentação, tá bom? Então, professor Stanley, quando der, né, 8h30, o senhor dá início. Ele saiu da sala, teve algum problema de conexão. Vai funcionar assim, então, enquanto isso, tá? Enquanto ele se ajusta lá, se organiza. Não sei se é a primeira vez que vocês participam do SEMEAD. Fique à vontade. O meu é a primeira vez. Bom, na verdade, eu participei ontem já com um artigo que realmente eu elaborei. E hoje é um artigo que é a partir de uma dissertação de uma outra aluna que era da mesma orientadora minha. Então, ontem foi o primeiro susto, hoje será o segundo. Seja bem-vindo. Professor Stanley, eu estava perguntando se é a primeira vez que o William e o Francisco participam do SEMEAD. Ah, ótimo, agora sim. Porque o senhor tinha saído da sala, achei que não tinha nos ouvido. Não, acabou que está caindo aqui. Estava atualizando mesmo. Né? É primeiro prazer aí todos, o William, Francisco, Saulo. Acho que é importante ter só alguma lógica na sequência, né? Ou por ordem alfabética. Acho bem tranquilo, né, de fazer a apresentação e a discussão, a não ser que seria, no caso, Francisco que começaria, né? Seria Francisco, Saulo e William. Se não se incomodarem, se o Saulo também não tiver com nenhum problema, está com a câmera fechada, né? Tudo bem, Saulo? Eu proponho ordem alfabética, Saulo. Eu gosto da sequência. Fica tranquilo, Ou ordem alfabética invertendo, né? Porque começa com William, que nessa de ordem alfabética sempre deve ser preterido, né? Meu nome começa com S, né? Eu sempre era um dos últimos a fazer alguma coisa, né? Porque S lá no final. A gente pode começar então com o William, que até que chegou cedinho na sala. A gente vai invertendo William, Saulo e Francisco. Tudo bem, Francisco? Eu queria só tirar uma dúvida. No caso, eu tinha lido a forma de apresentação
vai ser passado o vídeo que nós gravamos, em cima desse vídeo é que vamos fazer os comentários, é isso, do trabalho? Sim, então ainda tem o vídeo era para a gente poder, era para unificar, mas aí, pelo que eu entendi, faz o vídeo e em seguida a gente conversa, né? Certo, mas aí a apresentação do vídeo vai ser feita pelo próprio professor, que vai botar o vídeo para rodar, é isso? Isso, isso. Ah, tá certo. Tá bom, porque a primeira vez que eu participo no formato híbrido, né, sempre foi no formato presencial, aí a gente está se adaptando a Eu essa também, eu também. tecnologia, né? O presencial é mais tranquilo, o presencial ele é mais fácil, o problema é só chegar lá, depois que está lá, tudo você faz ali na hora, né? Mas, Eu achei interessante, porque agora você consegue cronometrar direitinho, né? Os vídeos já têm o tempo já está pré-estabelecidos, né? Então a gente pode usar um pouco melhor o tempo, né, para discussão. isso é melhor, isso é o grande problema, né? Vamos lá. Professor, uma pergunta. Eu posso compartilhar a apresentação aqui? Pode, em tese sim, sabe compartilhar? Vamos ver se... Está aparecendo para vocês? Bom dia. Tá. Deixa eu botar como... Aqui, né? Então, Você o senhor quer... você vai passar a apresentação ou o vídeo? Como é que você vai fazer? Não, pode ser a apresentação, ela é bem curtinha, tá, professor? Só 5 slides, resumindo, porque o nosso tempo é curto, né? Uhum. É só uma síntese bem compacta do que foi o trabalho, explicando por que ele foi feito, até porque o mais importante desse trabalho, nesse momento, são os comentários e né, a busca da melhoria por ele, né? Então, Tá bom, então. tá? Então, Pode começar. iniciando o trabalho, ele é uma adaptação de uma dissertação do mestrado da Miriam Vigil de Oliveira. Nós fomos orientados pela mesma professora do mestrado da Univale, de Itajaí, a professora Franciane. Então, me deram essa missão de, né, adaptar esse trabalho de dissertação para um artigo. Primeiro, a introdução desse trabalho. Devido à grande importância que vem se dando à sustentabilidade e a partir de 2015, a implementação das ODS, né, os 17 objetivos, 169 metas, as compras públicas brasileiras, através de várias legislações, ela tem que se adequar a esse procedimento de sustentabilidade, né? Então, a Miriam buscou, ela fazia parte do quadro, né, da Unipampa, e ela buscou estudar através, né, de estudos bibliográficos, documental, como a Unipampa procedia, de que forma estava implementada dentro da Unipampa essas compras públicas. Bem, as compras públicas representam uma boa fração dos gastos públicos, né, por isso a importância. Os órgãos públicos são, dentro da economia nacional, eles representam um percentual significativo do PIB, né, e todas essas compras públicas trabalham com materiais, equipamentos, que foi o caso do estudo, folha A4, cartuchos de impressoras, que são todos reciclados, e o copo plástico. Então, foram alguns itens que ela separou, né, dentro do estudo. Contextualização. Devido aos enormes volumes de recursos envolvidos, as compras públicas podem impactar diretamente ou indiretamente o meio ambiente. Nesse sentido, conhecer as práticas realizadas, do nível de conhecimento dos gestores. Aqui é só uma introduçãozinha, dizendo que essas compras públicas podem impactar diretamente, né, o meio ambiente. Descrever aqui que essas compras, esses itens, eles estão inseridos dentro da ODS 11, né, que são as cidades sustentáveis. Eu marquei aqui que eu costumo esquecer isso, são comunidades e cidades sustentáveis, né? Então, aqui um esboço, resumindo de que forma que o trabalho foi elaborado. A abordagem na pesquisa é uma abordagem qualitativa, tem um erro, até eu vou adiantar um errinho que eu achei aqui nessa... os servidores, na verdade, não foram 11, na verdade, são 11 campos, né, estudados dentro do artigo, e são 8 funcionários responsáveis pelas compras desses 11 campos, tá?
Então, voltando ali, é uma abordagem da pesquisa qualitativa. A coleta de dados deu através de análise documental. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas com servidores responsáveis pelas compras dos 11 campos. A análise dos dados foi através da documentação de leis, normativas, decretos. Foi dentro desse procedimento, foram 288 processos de compras, processos licitatórios, todos do formato pregão eletrônico, que hoje é um método de compra pública mais ágil e mais prático. Dentro dessas compras, somente cartuchos para impressora, papel A4 e copos plásticos. William, só o slide você não está passando, né? Não está aparecendo? Não, para a gente está só a página inicial. Para mim estava aparecendo aqui o esboço do esquema visual, estava passando... Não, você começou a falar, foi falando, aí a gente está parado na primeira. Na primeira? Como é que eu faço agora para voltar? Porque estou compartilhando a... Deixa eu ver como é que eu vou fazer para... Está compartilhando, mas a gente está parado na primeira. Você está falando, a gente está acompanhando a sua fala, mas está só a capa para a gente. Uhum. Passou? Mudou agora? Não. 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 Você tem que compartilhar a parte da apresentação, William. Você tá ao compartilhar, o que você está compartilhando não é o que você está mudando. Como é que eu faço agora? Compartilha e inicia novamente o processo de compartilhamento. Vou parar aqui, eu vou começar de novo, então. Apareceu? Esse muda agora, muda. Não, tá. Agora foi. Foi? Foi. Você pode ir aí no cantinho lá e colocar Assim. apresentação. Vai lá em apresentação de slide. Ali em cima, ali, ó, terceiro, quinto, sexto, sétimo negócio lá em cima. Sétimo do menu lá em cima. Aqui. Opa. Não, ali em cima, ó, tem arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, transição, animação, apresentação de slide. Para mim, está aparecendo... O menu do PPT, lá em cima. Arquivo, página inicial, lá em cima. Ó. Para mim está aparecendo Ele inteiro? o volume. Não, era para você lá em cima colocar a apresentação de slides, que aí a gente ia ver a página inteira. Isso, ali, você passou perto ali. Apresentação de slides, ali em cima. Logo abaixo da caixa pesquisar. Apresentação... De slides, lá em cima. Bem no meio, mais ou menos. Ali. Eu vou pedir desculpa a você, mas eu estou... E aí, você está perto. Ó. Sobe um pouquinho. Aqui. Aqui, né? Não, aqui. Você está pesquisar. Vai, continua aqui. Bem no meio. Não tem pesquisar? Apresentação de slides. Isso. Do slide atual. Pode pôr do slide atual. Assim. Perto. Apertei. Certo agora? Deveria ter ido. Deveria ter mudado. Tá bom, continua a partir daí. Vamos peço desculpa que na Univale a gente trabalha sempre com Blackbird, nunca com... Tá, não, tranquilo. Mas agora está aparecendo então para vocês? Tá aparecendo. Só que tá aparecendo a sua tela junto com os slides do lado, tá? Ela vai aparecer maior, mas vamos assim mesmo. Vamos tá tranquilo. São poucos slides, vamos lá. Uhum. Pode continuar então. Você falou. Então, o processo, leis, normas, decretos, né? Pegou processos licitatórios, todos pregões eletrônicos. Aqui consta como 11 servidores, mas na verdade são 8 responsáveis por 8 servidores, porque dentro da estrutura da Unipampa, nem todas as unidades têm um setor de compras dentro. Então, alguns são responsáveis por mais de uma unidade de compra. Então, um servidor, às vezes, ele acaba comprando para 1, 2 ou 3 unidades. Eles são responsáveis por mais campos, né? O resultado da pesquisa: identificar a aplicação dos regulamentos relacionados ao contexto de sustentabilidade nos editais da Unipampa
levantar o conhecimento das boas práticas e sustentáveis pelos gestores de compra da Unipampa. Os resultados obtidos. O que chama muita atenção dos resultados encontrados é que, mesmo existindo regras, né, normas internas da Unipampa, na maior parte das vezes ele não é cumprido na íntegra. Existem dificuldades na quantidade de fornecedores de materiais sustentáveis, carência, né, aqui ele fala carência de fornecedores, dificuldade orçamentária, restrição orçamentária, e que mais chama a atenção é a falta de conhecimento dos próprios servidores de compra, ou seja, os gestores responsáveis pelas compras, que deveriam ter conhecimento das práticas sustentáveis, das normas e leis, têm pouco conhecimento. E quando tem, eles mencionam que pouco utilizam desse conhecimento. Então, unindo a teoria, a legislação e a prática, evidencia-se que, apesar de vastas normas e regulamentos, pouco vai ser utilizado na prática pela Unipampa. A contribuição tecnológica social. Esse estudo proporciona uma base literária de um tema complexo, né, que são as compras públicas sustentáveis, demonstrando as realidades vividas por atores nos processos de compras públicas, evidenciando-se as lacunas existentes na teoria e a prática. Ou seja, a lacuna que existe em toda a teoria existente, normas, leis e preocupação mundial com a sustentabilidade, com o que é realmente colocado em prática, né, pela uma instituição federal, né? A Unipampa é uma instituição federal, então demonstra a dificuldade de se atingir se uma pequena unidade, né, com 8 gestores, realizando compra para 11 campos, já tem essa dificuldade de atingir esses objetivos. Imagina se nós analisarmos mundialmente, né, esse processo de busca pela sustentabilidade. Então, esse trabalho buscou bastante demonstrar a relação entre a teoria e a prática, né? Então, esse é um resumo bem curto do trabalho, ficando dentro do tempo da apresentação, não ultrapassando. Eu peço desculpas pelo nervosismo, que é a minha primeira apresentação solo, né? Ontem foi junto com uma colega um outro artigo na área portuária, e hoje foi a apresentação solo, então peço desculpas pela apresentação e pelo nervosismo. Não, fica tranquilo, a apresentação, a gente faz isso, a ideia é essa mesmo, né? Fica tranquilo. Para de compartilhar um pouquinho. Uhum. Deixa eu finalizar aqui. Para a gente ver como é que vai ser a questão do debate, acho que melhor apresentar a todos e depois fazer o debate, né? Vamos ver o que a debatedora sugere. É isso, né? Como o senhor preferir, professor Stanley? Como que vocês preferem? Acho que às vezes rende mais, ou não, prefere ser pontual assim. O Francisco de Folha com a cabeça que Eu concordo. Melhor depois. Melhor depois, né? A gente vai anotando, então, os questionamentos para os colegas, aí depois a gente vai fazendo essas rodadas aí, até porque muitas vezes o questionamento às vezes bate com o trabalho do outro também, então é interessante. Bom, William, obrigado pela apresentação, tá? Eu lembro que eu fiquei muito nervoso quando eu fiz a minha primeira apresentação também no seminário, porque eu caí numa mesa que só tinha gente famosa, aí eu olhando para as pessoas, eu jovem, me dava um medo, dava um receio, a voz embargava. É assim mesmo. Mas foi bom, você apresentou direitinho. Então vamos pela ordem aí, seria o Saulo, né? Que a gente está invertendo, né? Então seria o Saulo aí. Francisco, seria o Saulo, você está compartilhando a tela. Eu vi a ordem aqui do vídeo, mas acho que eu estou equivocado. Não, mas pode ser também, que a gente começou a inverter. Vai na ordem, então. Eu entrei um pouquinho depois. Não, desculpe. Eu entrei quase em cima, em razão até de problema de conexão, não consegui entrar uns minutos antes, aí eu me desculpe. Saulo, quer uma... Perfeito. Quem é você? Pode ir, Saulo. Certo. Na verdade, aqui estou eu e me orientando, a Cláudia, né? Estou acompanhando. Tá? A William, aí, ó, mais uma que vai se juntar a você, tá? Cláudia, por gentileza, você compartilha a tela. Olá, bom dia a todos.
Bom dia. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos. Coloca o módulo apresentação, por gentileza, Cláudia. Bom. Perfeito. Isso. Então, nosso trabalho é referente à mineração de processos para diagnóstico e mitigação dos riscos para o compliance em uma instituição de ensino superior da região sul do país. Então, como autores, né, meu nome é Cláudia Gargel Luengo, temos o professor Rodrigo Libanês Melan, o meu orientador Saulo Fabiano Namances Vieira, professor Luciano Munk e a professora Vera Lúcia Sugihiro. Então, o compliance ele é um conjunto de medidas, né, e normas para cumprimento das exigências legais e regulares, né, com o intuito, então, de implementar os princípios da ética e integridade nas organizações. Então, ela representa a boa governança entre as partes interessadas e também se constitui por meio das interações nas diversas relações da organização. Então, para, né, se realizar o compliance, é necessário 4 fatores básicos: a conformidade, a transparência, a equidade e a prestação de contas. E na administração pública tem um grande significado esse fortalecimento tanto da imagem da organização, né, para a diminuição de custo e também direcionamento na atuação e cumprimento das políticas públicas. Então, para essa maior integridade, né, as contratações públicas e essa otimização do compliance, é possível, então, incluir a utilização das ferramentas tecnológicas, no caso, a inteligência artificial, né, através do machine learning, e também da análise de dados Big Data. Então, através do Business Process Manager, né, relacionado à governança, o Araújo de 2016 ele fala que tem esse objetivo de otimizar os recursos e também alinhar os esforços e as estruturas organizacionais com essa necessidade, né, de criar processos para organizar e controlar melhor as atividades. Então, através da modelagem, o sistema de gestão de negócios e o compliance, né, o Araújo ele traz que são poucos utilizados ainda nessa questão das conformidades. São utilizados mais para conformidades específicas da organização. Então, com a tecnologia de Big Data, né, gerou-se, então, uma grande quantidade de dados e é permitido, então, é possível analisar através desses logs de evento a mineração de processos e também a identificação dos riscos. Então, o método, né, que nós utilizamos é um estudo de caso junto à Procuradoria Jurídica de uma universidade da região sul do país, abordagem mista, então quantitativa e qualitativa, descritiva, exploratória e prescritiva. Ocorreu, então, no segundo semestre de 2021 até de 2022, com o problema da pesquisa, então, endereçado à descoberta e melhoria dos processos junto a essa procuradoria, contribuindo, então, para o compliance do setor. O objetivo, então, foi analisar, por meio da mineração de dados, a gestão de processos de negócio junto à procuradoria e localizar, então, as possíveis sobrecargas na execução do trabalho e o cumprimento dos prazos. Nós utilizamos os indicadores censitários, então, todos os processos registrados no sistema do ano de 2016 a 2020, através da mineração desses dados. Alguns casos foram avaliados caso a caso, elaborou-se também um fluxograma legal, né, da parte de licitação. Então, a população foi de 14.462 processos, né, casos, do período de 2016 a 2020. Então, no ano de 2017, nós tivemos, então, 89.913 movimentações desses processos. No ano de 2018, 67.859, caindo, então, até o ano de 2020 a 29.520, né, também devido à questão da pandemia, fechamento, né, e suspensão das atividades. O fluxo de processos por ano, né, identificou-se também que que o cadastro dos processos também era feito de uma forma meio generalizada, né? Então, a questão, os ofícios e assunto outros foram foram repetidos várias vezes, uma forma de dificultar o gerenciamento também desses processos junto à Procuradoria Jurídica. O principal fluxo, então, de processos identificados foi junto à Procuradoria Jurídica, né, com as atividades ali linkadas por movimentação, enviado internamente, providenciado, retido, né? Então, a Procuradoria Jurídica tem essa sobrecarga de trabalho.
Com a mineração de processos, né, e a utilização do software Dispo, foi identificada, então, a movimentação desses processos junto aos setores da universidade. Então, ali, né, destacado o setor 5 é o setor da Procuradoria Jurídica, identificando, então, vários gargalos, né, sobrecargas desse setor, com relação aos prazos também cumpridos junto à Procuradoria Jurídica. Então, identificou-se alguns riscos, né, como atraso de prazo, sobrecarga de servidores, e sugeriu-se, então, junto ao setor, diversas mitigações, como o acompanhamento mais próximo do setor, dos processos, o direcionamento desses processos para outros setores que poderiam ser resolvidos, né, através das pesquisas junto aos servidores, e se fosse que poderia ser resolvidos esses processos em outros setores, através de um mapeamento, uma identificação e um processo mais detalhado, né, junto às atividades. Então, né, retomando, teve então essa sugestão das mitigações, entre elas, mapeamento e acompanhamento dos processos do setor, a utilização de software para acompanhamento dos processos e respectivas datas para não, né, um controle dos prazos, a elaboração de documentos, manuais, portarias para utilizar junto aos outros setores, otimizando, né, as atividades, a atualização do sistema de licitação e pesquisa de mercado, a elaboração de uma lista de documentos já para conferência, um checklist para auxiliar também a própria otimização e verificação se está tudo ok com as documentações. Então, como sugestão também para trabalhos futuros e contribuições, por ser um estudo junto a esse setor, sugeriu-se, então, um outro assunto mais aprofundado após, né, essa sugestão dessas mitigações, para verificar junto à Procuradoria o que foi avaliado dentro dessas ações, a propor readequações, uma sugestão também nova, caso seja necessário. E como contribuição tecnológica social, o trabalho, então, foi mapear e identificar as possíveis sobrecargas de trabalho junto a essa procuradoria, né, através da mineração de processos, e também a elaboração do fluxograma referente ao processo de pregão eletrônico. Então, as referências utilizadas, né, ao trabalho, e obrigada pela atenção. Pela apresentação, Cláudia. Se apresentou bem rápido mesmo, mas as pessoas tiveram acesso aos materiais, tudo depois da discussão. Eu anotei umas coisas aqui bem que eu estou com dúvida, então, mas dúvida minha mesmo, mas bem legal a apresentação. Vamos para o próximo, então. Quem seria? Seria o Francisco, correto? Está ouvindo aí, Francisco? Você está no mudo, Francisco. Não, professor. No caso, professor, eu vou preferir fazer a apresentação por meio do vídeo, até porque no vídeo fica um pouco mais detalhado a apresentação. Tudo bem, tudo bem. Até para poder também respeitar os 8 minutos, porque eu acho que quando eu começar a falar também, eu tenho medo de falar demais e ultrapassar o limite de tempo que a gente tem disponível. Para respeitar os demais colegas, né? E a sessão, eu vou preferir no vídeo, tá bom? Não, tá ótimo. É o que se sentir mais confortável, não tem problema nenhum. Até porque no final fica parecido, né? Para quem está assistindo, fica bem parecido. Manda bala. Estão visualizando? Eu estou. Pode ficar à vontade. Perfeito. Não está saindo o áudio. Não sei se todos os colegas estão ouvindo. Não, não estamos ouvindo. Agora sim. Só aumenta um pouco, se for possível. E põe do começo. Se puder voltar também para... Né?
Estão ouvindo? Aquela hora estávamos. Agora? Quantificação da mão de obra terceirizada. Estamos, mas está bem baixinho. Tá no volume máximo, viu? Tá bom, Deixa eu então. ver se eu consigo mudar aqui. Tá no volume máximo. Ó, volume máximo. Contexto do governo federal. Dá para ouvir, dá para ouvir. Tá? Tá bom. Dá. A gente aumenta aqui também. Federal de Educação do Ceará, e juntamente com o servidor Marcos André, desenvolvendo um trabalho aplicado intitulado Quantificação da mão de obra terceirizada por meio da análise multivariável de dados, uma proposta para a administração pública. Este trabalho foi realizado no contexto do governo federal, onde dispõe de uma metodologia com critérios técnicos científicos para a quantificação dos custos de vigilância a serem contratados pelos órgãos que o formam, inclui o FCE. Assim, este estudo propõe a elaboração de uma metodologia inédita por meio da utilização da técnica estatística de análise multivariável de dados para a fim de definição do quantitativo mínimo, ideal e máximo de postos de vigilância orgânica a serem contratados pelas unidades do IFCE. Este trabalho está acessado em referencial teórico baseado na Lei Federal nº 7.102/2003, nas instruções normativas número 5/2017 e 40/2020, e no caderno técnico de prestação de serviços de vigilância patrimonial, de 2014, os quais trazem orientações a respeito da computação de mão de obra de vigilância, entretanto, sem dispor da metodologia para quantificar os postos a serem contratados. O referencial teórico também estava embasado no plano de desenvolvimento institucional do PDI-FCE, o qual traz consigo um objetivo estratégico no aperfeiçoamento de seus procedimentos internos, que ratifica a realização deste estudo. Para a realização deste trabalho, a utilização das técnicas estatísticas de análise de correlação e análise de regressão multivariada, definimos inicialmente as variáveis independentes que, em tese, se correlacionariam diretamente com a variável dependente, quantidade de porte de vigilância, sendo elas a área total construída, o total de usuários, os turnos de funcionamento e o grau de segurança. As informações referentes a essas variáveis foram coletadas no DRJ de 2021, junto aos 34 campos do FCE, sendo a análise dessas variáveis realizadas com a utilização do software Microsoft Excel. Neste quadro seguinte, é possível identificar as informações da variável independente e independente deste estudo, referente aos campos do IFCE, que corroborou com a realização dos testes estatísticos e a elaboração do modelo matemático de definição dos quantitativos mínimo, ideal e máximo de postos a serem contratados pelos campos do IFCE. Neste quadro, é possível verificar que o campo do IFCE na cidade de Fortaleza é o campus que mais possui número de postos de vigilância, área construída e total de usuários atualmente, sendo o campus de Iguatu o de maior área total. Quanto aos turnos de funcionamento da instituição, praticamente todas as unidades funcionam em 3 turnos, com exceção dos campos de Guarapiranga, Reitoria e Umirim, que funcionam em apenas 2 turnos. Por fim, quanto à variável grau de risco de segurança, a qual varia de 1 a 4, em que se refere à região onde o campo está instalado, constatamos que os campos de Calcaia, Horizonte e Reitoria foram classificados como sendo de grau 4 de risco de segurança, conforme a percepção dos respondentes. De início, com os resultados deste estudo, podemos verificar neste quadro que as variáveis independentes, área total e total de usuários, foram as que apresentaram correlação variável moderada muito forte com a variável independente total de porte de vigilância, considerando o critério de Pearson, que para este estudo foi determinado com aquelas variáveis que variassem de 0,35 a 1 em sua correlação. As demais variáveis, área total, volume de funcionamento e grau de risco de segurança, foram descartadas por não apresentarem correlação conforme o critério estabelecido. Após a análise de correlação e a seleção das variáveis que continuariam no estudo, foi executada a regressão multivariada, onde os resultados demonstraram que as variáveis área total e total de usuários são capazes de explicar 84% da definição e variação dos postos de vigilância nos campos de FCE, em meio padrão variando de 1,2 postos para mais ou para menos, sendo possível ratificar a influência dessas variáveis por meio do valor P, considerando que essas variáveis permaneceram abaixo dos 5% de erro permitido. Por meio desses achados,
Os valores dos coeficientes destas variáveis, juntamente com o valor meio padrão, foram utilizados para a elaboração do modelo matemático de determinação dos postos de vigilância. Conforme pode ser observado neste quadro, o número de postos de vigilância é estabelecido em função da área construída e o total de usuários de cada campus, onde o modelo matemático determina o quantitativo ideal, sendo o quantitativo mínimo de massa determinado após o acréscimo e a subtração do valor do meio padrão. Assim, levando em consideração o modelo matemático, para o padrão de postos de vigilância mínimo, ideal e máximo a seguir, foi estabelecido para todos os campos do FCE. Por meio de uma comparação entre o quadro padrão de vigilância orgânica definido por meio da utilização do modelo matemático e a realidade atual vivenciada em cada campus, eu consigo constatar que os campos de horizonte e chave da reitoria devem ajustar seus quantitativos por meio da supressão de postos, tendo em vista estarem com quantitativos acima do máximo estabelecido no quadro padrão. E que os campos de guarda sobrante e angular devem ampliar seus quadros de porte de vigilância por registrar a eficiência. E em relação aos demais campos, foi constatado que essa encontrada dentro do limite mínimo e máximo estabelecido no quadro. Em conclusão, foi possível demonstrar que, com a utilização da técnica estatística de análise multivariável de dados, é possível o estabelecimento de critérios técnicos objetivos para quantificar e padronizar a distribuição dos postos de vigilância patrimonial no IFCE. E, mediante a utilização da análise de correlação de variáveis e da regressão de variáveis, é possível montar um modelo matemático capaz de determinar os postos de vigilância nos campos do IFCE, sendo composto por um quadro padrão de postos de vigilância com os respectivos quantitativos mínimo, ideal e máximo por campos. Também foi sugerido ao FCE a implantação do quadro padrão de computação de mão de obra de vigilância patrimonial orgânica, propondo-se aos campos que estivessem fora do intervalo aceitável de computação, buscarem os meios necessários para ajustar a situação, podendo ser feito por meio de aditivos de supressão ou acréscimo aos contratos, ou a realização de novos processos licitatórios para fim de adequação dos postos e quantitativos estabelecidos. Também registramos que a metodologia empregada na pesquisa é passível de ser aplicada a todos os órgãos do governo, em suas diferentes esferas, seja para a contratação e distribuição de postos de vigilância, para a contratação de outros tipos de serviços especializados em mão de obra, que carecem de critérios técnicos e objetivos para a mensuração. Assim como em outras pesquisas científicas, este trabalho também registrou limitações, entre essas a escolha de variáveis de estudo conforme a percepção dos pesquisadores em relação ao tema. Dessa forma, para pesquisas futuras, sugere-se a incorporação de novas variáveis e a aplicação de outros dados para fins de ratificação da metodologia proposta, assim como a reprodução do estudo por outras categorias de mão de obra terceirizada. Essas são as referências utilizadas neste trabalho. Muito obrigado a todos. Bom, assistimos aí a apresentação. Falta o... falta mais um, né? Isso. Isso, Martão. falta isso, auditoria em saúde pública. Isso. É que são dois Franciscos. Pois é, isso aí, você chamou Francisco e eu fiquei. E, por sinal, eu sou Francisco do Ceará também. Eu moro na Bahia, viu, Francisco Edson? E a gente tem um problema em evento lá no Ceará, quando bota para pegar o material, porque você coloca Francisco, tem muito Francisco, não é verdade? E eu digo isso, né? Enfim. Mas, enfim, Francisco Martão, prazer. Você tá no Sou Ceará, professor você? da UNEB, sou do Ceará e moro na Bahia. Eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia. Mas é bom aí ter contato com esse trabalho. Eu morei um ano em Fortaleza. Ah, legal. Você viu, Francisco Terrâneo aí, valorizando aí a academia cearense nessa apresentação. É isso aí. Então é isso. Eu vou compartilhar aqui. O material já se encontra, né? O artigo escrito e o vídeo lá, enfim, mas como professor, né? Professores, enfim, eu vou apresentar aqui oralmente a título de complementação. Tá? Vamos lá. Espero que dê tudo certo aqui. Deixa eu botar uma de apresentação. Deixa eu ver aqui. Vai para o slide do começo, né?
Isso. É porque consegue visualizar? Conseguimos. Tranquilo, né? Enfim, eu sou Francisco Marton, sou professor da UNEB, eu coorientei esse trabalho, que foi uma dissertação de mestrado profissional desenvolvida pela Tainisa Sabac de Souza. Ela fez mestrado profissional na UFBA, em administração, ela é auditora em saúde pública, foi orientada pela professora Elizabeth Matos, e eu coorientei, e também contou aí com o professor Ramiro Carlos Moreira, que é professor da UNEB. O trabalho intitulado Auditoria em Saúde Pública, uma proposição de matriz de risco para o planejamento de atividades pela auditoria do SUS, do Estado da Bahia, né? A título complementar, como a gente já tem um vídeo lá e tem os artigos, vou falar um pouquinho sobre a auditoria em saúde da Bahia. Nós somos um dos poucos estados que temos aí um sistema de auditoria estadual instituído por concurso, né? São mais de 100 auditores concursados. Recentemente, 22 auditores cursaram mestrado profissional, tem outra turma que também deve provavelmente estar cursando mestrado, ou seja, nesse processo de qualificação, entendendo que a academia, a ciência, a questão da aplicação do método, né, no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, eles são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho do auditor. Pois bem, no caso específico da Bahia, né, nós tivemos aí o advento, infelizmente, da recorrente, né, da Covid, 2019, essa situação ela resultou em alteração dos orçamentos, né, ou seja, mais despesas incorridas na área da saúde, resultando em um aumento de mais de 30% de gasto em saúde, e esse gasto de difícil qualificação, porque em âmbito de pandemia, né, então, assim, os gastos com contratação de pessoal, com gastos com EPIs, gastos com novos equipamentos, como respiradores eletrônicos, pulmonares foram necessários, né? Nesse âmbito, surge aí a flexibilização das normas de contratação, os critérios, então, de orientação para o trabalho da auditoria, eles são flexibilizados, e aí nós sabemos que, de um lado, existe a necessidade de combater a pandemia, liberar muitos recursos, e, por outro, flexibilizar critérios, né? Enfim, e aí como a auditoria se coloca nesse processo, né? Então, a gente entendeu a necessidade, mas também uma necessidade de que o controle compreendesse isso e atuasse no sentido de otimizar os recursos técnicos de auditoria, digamos assim, aplicados de uma forma a trazer uma efetividade, né? Então, a importância desse controle institucional, por mais com a flexibilização da norma e um aumento de gasto, é indiscutível, né? E aí a auditoria ela precisa realmente de um quadro de pessoal aqui da necessidade, porque é sempre assim, né? Agir de forma qualificada, né? Por outro lado, nós temos um sistema com subfinanciamento, né? E nesse processo existe, né, uma carência de estruturas. Se a gente pega a região Nordeste, as regiões mais desenvolvidas do país, a gente vai comparar a estrutura sanitária muito mais bem estruturada em estados mais ricos, né? Enfim, e aí no caso da região Nordeste, no caso da Bahia, né, há uma necessidade de melhoria de infraestrutura, não é um estado até com uma estrutura razoável, né, mas foi a realidade do Brasil, né? E aí, nesse âmbito, de um lado, tem o subfinanciamento da saúde, numa pandemia, você precisa de ampliar investimentos, né, de imediato, para garantir, né, digamos assim, um atendimento, né, às vítimas da Covid, e, por outro, né, enfim, você precisa de melhorias de processo de trabalho, de contratação de pessoal, e isso foi difícil, porque é uma demanda muito grande de pessoal, de equipamentos, com oferta, digamos assim, no curto prazo, pequena, né? Uma outra característica desse processo é que o SUS ele é caracterizado por múltiplos padrões de alocação de recursos, não é de agora, né? Então, assim, a questão das políticas, né, de saúde, elas existem, mas muitas vezes as decisões são tomadas, mas não considerando critérios políticos de saúde, mas critérios políticos de outra natureza, né? Eu não quero nem falar aqui de politicagem, né? Mas nós estamos em um ambiente de orçamento secreto, um ambiente de uma dificuldade de planejamento, enfim, né? Ou seja, e aí, espera-se, ou esperava-se, que no âmbito de uma pandemia, a destinação dos recursos ocorresse
considerando demandas, né? Demandas para maior ocorrência, por exemplo, de casos de Covid, nas regiões, nos estados. E nós vamos ver que a distribuição de recursos nesse governo, nessa governança SUS, nesse pacto federativo de multiplicidade de alocação de recursos, ela ocorre seguindo a mesma lógica, embora com algumas diferenças. Mas, na essência, municípios com maior número de casos receberam, proporcionalmente, em relação a outros com poucos casos, menor volume de recursos, né? Então, nós temos aí, a proposta é desenvolver uma matriz de risco para a priorização de ações de auditoria em saúde pública, tendo como referência o combate à pandemia da Covid no estado da Bahia. É um estudo que se aplicaria, evidentemente, ao Brasil, mas o recorte foi para o estado da Bahia, que tem 417 municípios, tem um sistema estadual de auditoria, que faz parte do Sistema Nacional de Auditoria, né, e tem municípios que também tem seu componente estadual de auditoria, municipal de auditoria. O referencial de base empírica, né, nós temos aí vários autores, e também o referencial técnico-normativo. Em específico aí, os estudos mais recentes já tratavam desses problemas na alocação de recursos, o problema das decisões da governança do SUS, de destinar recursos na proporção das necessidades de cada localidade. O fato é que a gente teve aí, talvez algo vinculado a uma trajetória dependente, né, destinações de recurso, não de forma proporcional à necessidade, né, de cada ente. Enfim, os dados, né, a natureza do estudo foi a natureza, digamos, de uma análise estatística descritiva, digamos, né, em que foram utilizadas diversas fontes de dados, como do IBGE, do Conselho Nacional do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, do Localiza SUS e do BI, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, enfim, que fomentou, né, a fonte de dados para o estudo, né. A referência para a utilização das variáveis, digamos assim, das categorias de interesse, né, foram estudos empíricos, né, e aí alguns já citados, e também a experiência, né, em auditoria em saúde, né. Então, para a definição da matriz, alguns indicadores, né, foram selecionados, considerando essa questão empírica, né, por exemplo, a renda média domiciliar per capita, né, foi de interesse, percentual da população em condições de saneamento, número de leitos, né, enfim, número de respiradores. A gente vai ver, por exemplo, que na Bahia a gente tinha aqui 20 para 1.000 habitantes, enquanto nacional 28 para 1.000 habitantes, número de médicos, 1,6 para 1.000 habitantes, enquanto nacional 2,5, problema de médico aí, respirador, é que existe, quando você pega a média aí, você joga no Brasil todo, você pode até ter um quantitativo razoável, mas aí quando você regionaliza, você vai, onde a maior região mais desenvolvida, evidentemente, há mais concentração de profissionais qualificados e também de infraestrutura de atendimento, né? Os recursos Covid repassados, a gente vê a média estadual superior à média nacional, os casos de Covid por 100.000 habitantes, ou seja, pessoas acometidas na Bahia, inferior, no caso, à média nacional, óbitos por residência, né? E óbitos por ocorrência, eu vou colocar óbitos por residência porque o paciente está em um município, né? E aí ele é direcionado, digamos, como aquele município não tem um atendimento de alta complexidade, ele precisa de uma terapia intensiva, UTI, ele é transferido para um município de maior complexidade, por exemplo, regional, e aí aquele paciente vindo a óbito, o que é que acontece? De fato, ele é residente do município tal e o óbito dele ocorreu, por exemplo, no município em que ele foi atendido, ou o óbito é contabilizado onde ele morava. Então, assim, aí a gente considerou essa separação, óbitos por residência e óbitos por ocorrência, tá? E aí foi definido, com base já em uma metodologia, né, aplicada pelo TCU, com base nesses critérios, né, os riscos, né, ou seja, os indicadores, né, e a consideração, por exemplo, em relação aos riscos, né? Por exemplo, maior renda per capita, né? Enfim, de acordo com a coloração, né, o achurado aí, a gente vai ver o maior risco, por exemplo, de desvio de recursos. Os indicadores foi a renda média domiciliar, por exemplo, nós temos aqui a renda média domiciliar,
entre 1695, né, 1294 até 1695 não seria um fator relevante de risco, mas menor, ou seja, do que 1294, indicaria um risco maior, né, digamos assim, nessa análise, né? Por exemplo, leitos por habitantes, né? Uma unidade com maior número de leitos, né, evidentemente, representava menor pontuação em termos de risco, já com menor quantidade de leitos, menor quantidade de leitos, por exemplo, de UTI, por habitante, maior risco. Ou seja, se você recebe recurso e o município tem poucos leitos e recebe um quantitativo maior de recursos, evidentemente que é estranho o município receber mais recursos do que provavelmente a sua capacidade instalada. Porque muitas vezes o repasse que é feito para esse município advém, por exemplo, de emendas, né? Enfim, dos relacionamentos políticos, né, que aí foge muitas vezes a questão da política em saúde. Então, foram aí 9 indicadores, e a proposta é, considerando esses 9 indicadores e os municípios, a sua população, a sua renda per capita, a capacidade instalada, a quantidade de médicos, enfim, os municípios receberam recursos na proporção, por exemplo, de sua necessidade, ou foi além disso? Natural que, por meio dessa matriz, foram ranqueados, né, municípios, e aí, por exemplo, de acordo com a escala utilizada, aqueles municípios, considerando os 9 indicadores, em que obtiveram pontuação maior que 22, né, eles foram classificados, e aí 18 municípios de 417, como risco muito alto. De 19 a 21 pontos, risco alto. E aí a gente vai ver que, somando esses dois aqui, nós vamos ter mais de 50%, né, 53% dos municípios com risco alto, quando a gente considera o volume de recursos recebidos, né, e a questão dos 9 indicadores analisados individualmente para cada um desses municípios. Apenas com risco baixo, nós consideramos aí 13 municípios, 3,12%. Então, em termos de priorização de atividade de auditoria, né, qual o enfoque deve ser dado? Deve ser priorizado, evidentemente, aqueles municípios em que, considerando esses novos indicadores, apresentaram maior pontuação. E aí nós apresentamos aqui, colocando isso aqui muito mais numa perspectiva metodológica, técnico-metodológica aplicada, para se definir se o município desse deve ou não sofrer uma ação de auditoria mais específica. Outros fatores devem ser considerados também, por exemplo, a quantidade de denúncias de ouvidoria, talvez de setores de conformidade, tipo de coerção, né, ações do Ministério Público a respeito de solicitação de informação sobre o município, enfim. O fato é que nós temos aqui uma demonstração de municípios que tiveram um acúmulo elevado de pontos, considerando os 9 indicadores, indicando maior nível de risco. Exemplo aqui, com 23 pontos, com 22 pontos, com 21 pontos. Né? E aí, para nós termos só uma noção dessa... Municípios classificados, por exemplo, como de risco alto, com recebimento de recursos maiores que o dobro da média estadual. Então, você vai ter um município que recebe maior do que a média estadual, em dobro, tá? E aí, quando você vai analisar a capacidade dele, quantidade de leito, de estrutura, não se justificaria esse recebimento aí de recursos, a priori. Natural, a necessidade de verificação pontual de cada caso, né? Mas, para nós, essa tecnologia proposta, evidentemente, ela não é complexa, tá? A grande dificuldade está no agregado dos dados, você realmente tem que dar um trabalho, você selecionar indicadores, organizar, estruturar, a qualidade dos dados também é um problema. Então, a análise dos dados sinalizou que o oportunismo pode inverter os resultados de uma política pública, desvirtuar a sua proposta. Então, no âmbito de uma pandemia, imaginava-se que os recursos fossem destinados para as unidades, né, na proporção, digamos, das urgências. Nós aqui não estamos falando de reestruturação, mas era uma necessidade imediata de atendimento. A contribuição é que, com esse modelo, né, a auditoria pode redirecionar para o planejamento das ações de auditoria em saúde com potencial de contribuição para a promoção da contabilidade, né, ou seja, tanto em termos de prestação de contas, tanto em termos de melhoria de transparência, né, de como esses municípios aplicaram, né, enfim. Uma limitação é a qualidade dos dados,
tá? No âmbito da saúde, de uma pandemia, isso não é peculiar do Brasil, inclusive na área de saúde é de âmbito internacional, imagine, às vezes o paciente está lá, você tem dificuldade, ninguém nem poderia fornecer informação sobre aquela pessoa que está ali sendo atendida naquele momento, tem um problema de parâmetros, a gente escolheu Bahia justamente por os dados serem mais tem o modelo da Bahia ali, então, instituído, por mais que seja SUS nacional, mas cada região tem a suas características, né? Enfim, mas a gente entende que esses dados eles revelam algo muito interessante, enfim, com o contexto, com a realidade. E aí, a sugestão de que esse estudo, esse trabalho aplicado, esse modelo, seja adotado, inclusive, para outras políticas, né? Foi interessante no âmbito da Covid, porque a gente tem uma concentração maior de recursos, foi fácil separar isso, né? Mas é possível aplicar isso em qualquer política pública de saúde. A novidade, digamos, está na estruturação, né? Na priorização e no setor saúde. Nesse sentido, aqui nós temos algumas referências os autores agradecem, né, ao CEMEAT pela oportunidade, a Auditoria em Saúde, né, que financiou, e também à Escola de Administração. Né? E aí, agradeço. Desculpa aí se eu ultrapassei o tempo, professor. Não passou. Tá bom. Bem interessante o trabalho. Eu vejo aqui trabalhos muito interessantes, todos, cada um propondo, né? E justamente se articulando com o eixo, né? Desse que é o artigos aplicados e não tão teóricos, né? Eu confesso que eu sou um pouco mais teórico, mas eu sou entusiasta dos aplicados porque eu sou burocrata, né? Eu sou de um cargo de nível superior aqui do estado de São Paulo e vendo esses trabalhos aqui apresentados, eu fico pensando aqui alguns como que daria para aplicar, adaptar, sugerir, conversar com alguns amigos. Então, essa categoria de artigos aplicados que eu já contribuí, né? Acho que já é no meu quarto ou quinto SEMEAD, que eu sempre estou aqui nos artigos aplicados. O meu amigo Ricardo Bueno era o líder da área de artigos aplicados e é sempre bom, sempre bom. Aqui o meu papel, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu acho que boa parte delas serão contempladas pela nossa debatedora escalada da área de administração, né? Então, vou deixá-la fazer os questionamentos iniciais, mas os colegas sintam-se à vontade aí também para poder fazer algumas perguntas aí em cima de cada trabalho. Então, vou deixar com a nossa debatedora, sinta-se à vontade aí, ela que leu afinco, esmiuçou cada trabalho, para a gente poder... Sempre essa troca aqui muito interessante. E aí, se ela não abordar, nem os colegas abordarem, eu faço uma outra pergunta aqui, que algumas me deixaram com a pulga atrás da orelha. Passo a palavra. Obrigada, professor Stanley. Bom dia a todos. Se o senhor quiser começar com a contribuição para cada trabalho, a parte de debate vem depois das suas contribuições para cada trabalho. Tudo bem, começo sim. Ótimo. Bom, primeiro eu gostei então um pouco de compras públicas. Eu gostei, eu li o artigo, e do de compras públicas eu achei interessante, que é uma coisa que toca um pouco a mim, que é a capacitação do servidor, né? A necessidade de capacitar o servidor, que foi mencionado também na do Francisco Marton, Martoni, né? Do Marton, entrou um pouco nisso, né? Capacitar, eu já trabalhei em escola de governo, né? Escola legislativa, escola de governo, e aí eu vi que a conclusão principal dele, do William, e do trabalho deles, foi de que a capacitação que seria um elemento fundamental até para você incutir uma cultura de sustentabilidade. Então, eu gostei de ver mais um artigo com um tema até que às vezes parece um pouco árido, né? Que é de compras, mas, novamente, a questão da capacitação, e coincidiu com um problema que a gente está tendo no meu órgão, né? Que eu trabalho num órgão que a gente está tentando melhorar essa questão de compras também. Então, bem interessante. No outro ali que ela fez sobre os fluxos, né? Eu vou querer depois, eu ia pedir depois o fluxo dela mesmo do Visage, bem interessante.
E aí eu acho que entra um pouco, ela identificou os gargalos ali, que foi bem legal. A Cláudia, o trabalho da Cláudia, ela identificou vários gargalos ali e conversa um pouco comigo, porque eu trabalho numa unidade que trabalha com gestão de documentos, né, Cláudia? Então, a gente sempre brinca que os documentos viabilizam ações. E a primeira coisa que a gente ensina é que quando a pessoa sabe o tipo de documento que ela produz, o fluxo de documento, no fundo, ela mapeia o próprio processo do órgão, né? E foi bem legal você conseguir identificar os gargalos ali por meio de um software específico. Eu achei bem interessante. Eu também acho que ali é um pouco de qualificação dos servidores. Eu gostei muito das sugestões que são dadas, eu estou remetendo ao artigo, né? Para cada entrevista, para cada problema, vocês identificam sugestão, proposta de intervenção, e, na verdade, eu acho que todo órgão grande deveria ter uma área específica só para essa melhoria de processos, né? A Secretaria da Fazenda tem um setor específico de melhoria de processos aqui em São Paulo, mas as outras acabam não tendo. E seria isso, né? Identificar o que vocês fizeram, na verdade, é quase que uma consultoria para os órgãos ali, para falar, ó, vamos entender, mapear e vamos melhorar. Achei muito legal. No caso do trabalho de vigilância, eu achei bem interessante. É uma dúvida que às vezes eu tenho na minha também, eu sempre identifico alguns gargalos na vigilância do meu prédio, e eu tenho a dúvida de como que você mediu os usuários, tá? Aí no caso do Edson, né, que fez, Francisco Edson, depois você tenta contemplar nas respostas aí, porque, por exemplo, usuários são só os usuários fixos, como que você faz para medir os usuários flutuantes, né? Porque meu prédio, por exemplo, tem 240 pessoas, eu sei, mas e a quantidade de gente que vai lá? Ele entra nesse perfil? Eu presumo que você mediu pela quantidade de aluno, comunidade discente, docente e corpo técnico, mas, enfim, queria... E essa questão da sua área construída é só a questão dos pontos de acesso. Não ficou claro, porque só a metragem, e aí eu queria que você explicasse depois, achei interessantíssimo a proposta, o modelo, mas eu fiquei só com uma pequena dúvida, que era justamente isso, né? E a questão dos pontos de acesso, porque eu coloco a metragem, coloco a quantidade de vigilantes, mas você colocou a metragem mais público. Mas e a questão dos pontos de acesso? Isso não influenciaria? Teria um segundo trabalho no sentido de otimizar os pontos de acesso? Não sei. Eu falo isso porque o meu prédio tem uns pontos de acesso meio bizarros, ele é um complexo com 3 prédios diferentes, eu estou tentando aplicar no meu a sua metodologia. E do SUS, que eu também achei interessantíssimo, eu só achei aqui uma questão que não sei se foi abordada ou se vocês acabaram deixando de lado, porque metodologicamente, Edson, que é a própria estrutura de funcionamento do SUS, né? Como ele é todo descentralizado, você tem a atenção primária, que é dos municípios, aí você tem a média complexidade, que é estadual, e aí você tem o financiamento, que é federal. Eu vi que você indicou que um problema que vocês não atacaram, e aí foi a opção metodológica mesmo, foi a questão de emendas parlamentares, né? Que você indica que é até um componente político. Mas em que medida essa estrutura também não acaba afetando? E aí, porque se você mora numa cidade pequena, geralmente a pessoa acaba indo para uma outra cidade do lado, que tem hospital, por exemplo, ou tem mais leitos. Então, será que já não é um caso, na própria correção, ou seja, está indo dinheiro a mais, mas esse indo dinheiro a mais não está respeitando uma cultura das pessoas irem naquele hospital, seja porque ele é um hospital que tem mais recursos, que tem aquela especialidade, ou então simplesmente por uma tradição de achar que aquele hospital é melhor, morre menos gente, né? Eu morei no Rio de Janeiro, em que tinha 2 hospitais lá, que a galera sempre evitava um, né? Era uma coisa meio folclórica, né? Lá você vai para morrer. Então, isso talvez seja um elemento de investigação que nas auditorias, ou tentar fazer algum ajuste aí, porque centro urbano, uma cidade um pouquinho maior, tende a receber mais gente. É isso, né? São essas questões, e eu não tenho falado da saúde, mas eu acho que o grande desafio no futuro é fazer esse modelo para além da Covid. Porque a Covid, todo mundo bateu desespero, ninguém sabia muito bem o que fazer,
e a gente saiu gastando dinheiro a rodo com respirador, e aí gastou mais com respirador e gastou menos com anestésico. Então, assim, no começo a Covid foi meio caótica. Então, você aplicou um modelo interessantíssimo, acho que as auditorias devem ser feitas. No Rio de Janeiro, que eu tenho amigos lá, foram encontrados desvios, mas talvez aplicar numa coisa mais estável, né? Ou seja, eu sou historiador de formação, né? E a gente sempre fala que na história você tem que pegar as grandes ondas e não os eventos pontuais. Então, talvez esse modelo, aplicar ele depois ou fazer uma outra discussão para uma coisa mais padrão, sei lá, tratamento de diabetes, alguma coisa que seja mais estável, que aí você consegue identificar no médio prazo. Gente, falei demais, são essas minhas considerações, passo a palavra. Obrigado. Obrigada, professor Stanley. Estão me ouvindo? Coloquei o fone aqui de novo. Estamos todos te ouvindo. Não? Estamos. Ah, ótimo, obrigada. Professor Stanley, obrigado pelas considerações. Nós temos meia hora para debater. Em geral, todos cumpriram um prazo que são somente de 8 minutos. Somente o último trabalho, professor Francisco, que o senhor ocupou 17 minutos. Peço Portanto, desculpas. não tem problema. Portanto, talvez não dê tempo de detalhar muito e discutir muito o seu trabalho para a Peço gente desculpas. atualizar bem o tempo. Não tem problema. Todos nós somos professores e sabemos quando a gente se empolga e gosta do tema e pesquisa a fundo, acaba levando tempo maior. Então, eu fiz vários detalhes, várias anotações para cada trabalho, e infelizmente não vai dar para a gente conversar sobre os detalhes que eu apontei, mas após as 10 nós nos encontraremos em uma sala, né, de networking, e nós poderemos continuar nossa discussão nessa sala, tá bom? Eu queria fazer só um comentário assim, sobre o primeiro trabalho para o William José, pedindo assim para ele ser bem objetivo, não levar mais que 5, 6 minutinhos. Tem os detalhes aqui que eu fiquei com dúvida sobre a elaboração, mas eu acho que o professor Stanley cumpriu bem essa parte, claro. E aí eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, 2 perguntas que eu acho que vai expressar bem a minha impressão a respeito do trabalho. Primeiro, esse trabalho de compras públicas ele é bem interessante. Eu também sou estudiosa assim, da área, não tenho todo o gabarito do professor Stanley, mas eu tenho alguma empatia a esta área, né? William, de acordo com o trabalho que foi desenvolvido, você acredita que... antes eu preciso fazer uma pergunta. Quando você fez esse trabalho acerca... Você não, né? Foi outra estudiosa, né? Outra estudante do curso. Você mencionou que são 8 gestores que autorizam as compras públicas. É isso, né? Na verdade, eles não são os que autorizam, eles trabalham diretamente com a compra, né? Então, são 8 que realizam compra de 11 campos. E eles têm condições de criar normas, métodos que propiciem no futuro a realização de compras mais sustentáveis, ou não? Eles recebem normas, processos com antecedência e devem cumprir aquelas regras. Eles devem cumprir, eles são usuários finais dessas normas, né? Eles estão na ponta da compra, eles são os realizadores da compra. Eles não... Isso. Então, o problema de não ter um procedimento, um processo pré-estabelecido de compras, para realização de compras públicas, vem antes desse processo decisório por meio desses gestores. Isso. Então, é assim, a própria instituição, ela tem normas pré-estabelecidas, só que não se aplica de forma correta. Então, assim, mesmo existindo, né, por falta de adequação desses servidores, eu vou dar um exemplo, eu também sou servidor público, eu sou auditor fiscal também. O Francisco estava falando sobre auditoria, eu sou auditor fiscal. No nosso município, existem procedimentos de compras públicas, só que eu vou citar um exemplo que acontece. Dentro das nossas compras públicas no município, todos os funcionários são comissionados. Os efetivos que trabalham ali, eles são atendentes de creche, eles são
servidores de faxina de postinho de saúde e ocupam cargos comissionados na licitação pública. Ou seja, nada contra aquelas funções, só que eles não são pessoas qualificadas para estarem ali. Então, eles não cumprem o que as normas determinam. Então, isso acontece em vários lugares. E fica evidente, como o professor Stanley falou, a qualificação dos servidores. Então, muitas vezes, você põe um servidor que não é qualificado com uma função importante, que é, como o Francisco falou, o problema é a gestão dos recursos, né? Os recursos, eu como auditor, dou palestra para crianças sobre educação fiscal. Então, não é que o Brasil não tem recurso. O Brasil tem muito recurso. O problema é como esses recursos são empregados. Se você faz uma compra pública de forma não muito bem adequada, você acaba jogando esse dinheiro no ralo. Então, a qualificação desses servidores é muito importante. E o que a gente vê em vários órgãos públicos é exatamente isso. Muitas vezes, eu sou auditor, eu nunca tive um treinamento no município. Eu sou auditor, eu trabalhei em outros municípios também como auditor, então eu trouxe a experiência para o meu local de trabalho. Eu utilizo do conhecimento adquirido com outros colegas. Nunca houve... Agora nós estamos brigando por qualificação junto à Receita, tudo, mas não existe esse... eu acho que essa é a grande dificuldade. Sim, então fica claro, como o professor Stanley comentou, que é um trabalho de capacitação necessário, trabalho de capacitação frente às normas que já estão pré-estabelecidas pela instituição, né? No network a gente continua a nossa conversa, pode ser? Claro. Obrigada, William. Sobre o trabalho da Cláudia, juntamente com o professor Saulo, eu gostaria que a Cláudia ou o professor Saulo comentasse sobre essa questão do gargalo que o professor Stanley mencionou. Perfeito. Mas antes eu tive uma dúvida, assim, que eu me pego muito aos termos, e eu até peço perdão por conta disso, mas no início do trabalho vocês comentaram que muitos processos foram inseridos com os termos ofício e outros. Eu acho que foi o primeiro quadrinho que você apresentou, né, Cláudia? Podemos dizer que se não tivesse sido feito desta forma, se não tivessem sido usados termos desta forma genérica, o processo ele teria apresentado menos gargalo? Então, foi um problema de uso de termos, de nomenclatura, que gerou aquela figura maravilhosa de gargalo? Deixa eu... vou comentar, vou pedir para a Cláudia fazer a gentileza de compartilhar a tela com a gente. Enquanto eu vou falando aqui, explicando um pouquinho, ela vai mostrar como é que a gente faz a mágica desse processo. Na verdade, nós utilizamos um software para fazer esse mapeamento. Esse daqui são todos os processos que vocês estão vendo, eles andando dentro da universidade analisada, dentro da Procuradoria Jurídica. Então, cada um desses aqui é um processo, tá, gente? Que está andando, e aí quando ele fica mais gordinho, significa que ali tem um gargalo, e ali onde que tem o processo, como chama mesmo, o setor onde tem esse gargalo, tá bom? Só uma dúvida. Quando tem o gargalo ali, é sinal de que é muito processo ou sinal de que ele ficou parado ali muito tempo? Muito processo, e aí ele fica mais lento, né? Pode ver que a velocidade que os processos, ou a celeridade que os processos são dados. Aliás, deixa eu só explicar para vocês, nós fazemos parte do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública aqui da Universidade Estadual de Londrina, e eventualmente nós fazemos esse trabalho de assessoria e consultoria para órgãos públicos, perfeito? Especificamente aqui, é uma demanda que aconteceu, o governo do estado implantando compliance dentro do estado do Paraná, só que quando ele faz isso, ele faz de uma maneira muito geral. E assim, só que a gente sabe que, por exemplo, dentro de um campus universitário, nós temos assim diferentes áreas e esse mapeamento ele não existe. E nós falamos assim, ó, e aí efetivamente que o reitor solicitou para que fosse feito esse trabalho, para que a gente entendesse assim, mas como esses processos eles devem ser mapeados e para a gente gerar, inclusive, matriz de risco para cada uma dessas áreas. É óbvio, pegamos uma área que é muito sensível, que é a questão da licitação, só que na licitação ela tem implicações em diferentes áreas, né? E especificamente na universidade analisada,
ela pode acontecer ou no hospital universitário dessa universidade ou no campus universitário. Então, são áreas distintas que trabalham com a mesma coisa, porém, existe a Procuradoria Jurídica que dá parecer em todos os processos de licitação. Por isso que a gente pegou ela como um modelo para a gente, na verdade, fazer esse mapeamento. Só que o que a gente observou? Primeiro, que quando a sua pergunta... desculpa o seu nome, a nossa moderadora, me perdoe. Desculpa, Lucineide. Lucineide, o que acontece? Nem sempre, a gente tem um número dos processos, cada um desses processos ele tem um número, porém ele está descrito apenas, como é que eu vou dizer, ofício, processo, encaminhamento, e isso não permite você saber especificamente aonde ele está tramitando, e o porquê, e que etapa do processo ele está fazendo. Então, assim, em paralelo ao fluxo que foi traçado, a gente teve que pegar alguns processos específicos e minuciar para falar assim, ó, isso daqui tem que estar especificado para saber na mão de qual servidor, inclusive para a gente analisar, eventualmente, a produtividade de cada etapa do processo. Porque a gente vê, em alguns momentos, acaba sendo que o setor é uma caixa preta e a gente precisa detalhar para saber. Quando, por exemplo, no trabalho do Francisco sobre a questão da vigilância, a gente não tem um parâmetro objetivo de produtividade para saber a necessidade, se tem o tempo, por exemplo, a gente tem um maior fluxo de pessoas, eu preciso de mais vigilância ou menos vigilância, então isso também acaba por afetar. Enfim, estou comentando aqui com vocês, de uma maneira geral, esse processo, por quê? Porque aí, assim, para cada uma das etapas, como vocês observaram, existe uma série de sugestões, professor Stanley, por quê? É justamente porque a gente tem que melhorar essa etapa interna, esses detalhamentos, para que, eventualmente, a gente possa tomar ações e óbvio, deixar mais transparente o processo, mais célere, que você também tenha uma maior produtividade, e até para auxiliar o que a gente percebeu, que os servidores mesmos da Procuradoria Jurídica, eles, a partir do momento que a gente mostra para eles aonde que está parando, e até para alguns para falar assim, realmente eu não consigo dar vazão, eventualmente, a todos esses processos, a gente precisa de mais gente, ou a gente precisa automatizar parte desses processos, que a gente também percebe ao longo desse processo. Enfim, não quero me alongar muito, mas se vocês quiserem, depois tem a página do NIGEP, eu coloco aqui para vocês, e aí lá tem alguns estudos técnicos, livros que a gente publica desses trabalhos que a gente vai fazendo, tanto na área de compras... Isso a gente vai na área do network, a gente avança nessa questão. Isso, a gente conversa. Me desculpe, eu passei aqui um pouquinho de tempo, pessoal. Não tem problema algum, professor. Estava dentro do seu tempo de discussão. Cada trabalho tem 8 minutos de apresentação e 8 minutos de discussão. Não tem problema. Muito obrigada, viu? Excelente trabalho. Em relação ao terceiro trabalho de quantificação de mão de obra, eu apontei algumas questões assim, semelhantes ao que o professor Stanley apresentou, Francisco. Deve ser Francisco Epson, é isso? Ebson? Isso, Epson. Você quer comentar alguma coisa, primeiro, sobre o que o professor dissertou a respeito da questão de usuários, a questão de área construída, a metragem, e também eu queria que você comentasse com a gente, porque no seu trabalho você começou assim, um pouco da área de ciências sociais, eu vejo alguns profissionais não somente pelo cargo que ele ocupa, mas sim também pelas competências que eles têm pelo cargo que ocupam. No seu trabalho, né, você apresentou que os critérios para destinação do número de empregados, número de mão de obra terceirizada, muito em cima de critérios voltados à área, ao critério de segurança, e eu não vi um apontamento direto em relação à qualificação. E, ao mesmo tempo, você coloca no seu trabalho que seria interessante usar o método apresentado em outras áreas, em outras contratações, e não usar esse critério técnico de conhecimento que cada profissional tem
assim, como tempo de experiência ou qualificação em cursos voltados para a área que ocupa, talvez isso possa comprometer um pouco o modelo. O que o senhor acha, professor? Bom dia a todos novamente. No caso, o que acontece, né? Quando nós iniciamos esse trabalho dentro da instituição que eu trabalho, o IFCE, o grande objetivo era o quê? Tentar identificar, por meio de critérios técnicos científicos, né, quais variáveis nós poderíamos utilizar para quantificar o número de postos a contratar pela instituição. Porque hoje não existe, nem no governo federal, nem mesmo na nossa instituição, um documento que diga quais variáveis a gente deve utilizar para fazer essa mensuração, né? Hoje, basicamente, o que muitos órgãos da administração pública usam como critério é o quê? É o valor que tem disponível orçamentariamente para contratar. Então, em cima desse valor, é que você consegue chegar ao limite de postos a contratar, né? Então, você vai do final para o começo, e não do começo para o final, né? Então, a gente tentou, por meio desses critérios, né, baseado na concepção que os gestores têm, né, tentou criar, né, assim, variáveis que na nossa concepção poderiam influenciar de fato a determinação do número de postos, né? Então, a gente definiu, em tese, né, que 5 variáveis seriam as principais para fazer essa quantificação, que seria o quê? Área total, área construída, total de usuários, turnos de funcionamento e grau de risco de segurança. Porque a nossa concepção, à medida em que essas variáveis aumentam em cada unidade, certamente necessitará de mais quantidade de postos de vigilância. Ou seja, quanto maior a área total de uma instituição, mais vigilante ela vai precisar. Quanto maior a área construída, mais vigilante ela vai precisar. Se ela tiver um turno de funcionamento, são X vigilantes. Se ela tiver 2 turnos ou 3 turnos, são mais vigilantes. E assim sucessivamente, quanto mais, quanto menos, menos, né? Só que, mesmo a gente definindo preliminarmente quais seriam as variáveis, né, a serem utilizadas, a gente não tinha condições, sem fazer um teste estatístico, de comprovar quais, de fato, seriam as mais importantes, né? Então, por meio de análise de correlação, a gente conseguiu identificar quais dessas 5 variáveis, de fato, se correlacionariam com a variável dependente, que seria o número de postos de vigilância. E nesse nosso estudo, a gente identificou que, dentre as 5 variáveis, área construída e total de usuários, de fato, seriam as variáveis mais importantes, estatisticamente falando, para quantificar o número de postos de vigilância. E não só a gente conseguiu, por meio de análise de correlação, identificar quais eram essas variáveis, as mais importantes, mas também, por meio de análise multivariada, nós conseguimos identificar comprovadamente, né, que essas 2 variáveis, área construída e total de usuários, elas de fato explicam a variação do número de postos de vigilância. O nosso modelo, para você ter uma ideia, essas 2 variáveis, elas explicam 84% da variação dos postos de vigilância, ou seja, se uma unidade ou outra tem mais ou menos postos de vigilância, isso é explicado por essas 2 variáveis, área construída e total de usuários, estatisticamente falando, certo? Isso com nível de confiança de 95% e apenas 5% de erro. Ou seja, na prática, essas variáveis, elas foram identificadas com base em uma concepção interna da instituição onde eu trabalho. É claro, se você for para o SUS, para a Universidade Federal da Bahia, para algum outro órgão qualquer do governo, certamente um outro gestor, dependendo da sua situação específica, ele possa utilizar, né, de outras variáveis, como a própria professora falou, Lucineide, né, ela colocou na variável qualificação. No nosso estudo, a gente não colocou essa variável como sendo uma a ser estudada, né, e não é à toa que no próprio artigo, como proposição de estudos futuros, a gente diz, sugere-se a replicação desse modelo em outras instituições com a inserção ou exclusão de algumas variáveis que nós colocamos. Porque somente por meio de testes estatísticos é que cada órgão poderá realmente definir qual variável é a mais importante para ser utilizada para a mensuração dessa mão de obra terceirizada. E isso foi colocado para postos de vigilância, mas os demais órgãos também podem utilizar essa mesma metodologia
estatística para definir qualquer outro tipo de mão de obra, seja de recepção, de cooperagem, de jardinagem, mão de obra de manutenção predial, né? E até mesmo para a definição do quantitativo de servidores a contratar nos órgãos. Porque hoje, infelizmente, se você vai em alguns órgãos da administração pública, infelizmente, você não tem um critério técnico para essa definição. Mas, basicamente, como eu falei, o quê? Quanto é que você tem para contratar? Até quanto a gente pode contratar? E não ao contrário. A nossa instituição realmente precisaria de quantos servidores para deixar funcional? E é isso que falta hoje na administração pública. Não é à toa, pessoal, que eu acho muito interessante esse nosso debate, até para poder fazer um ajuste nesse meu artigo, que foi elaborado com um colega também da instituição. Esse artigo ele vai ser publicado agora na revista do TCU, agora no final do ano, e está justamente nessa fase de ajustes. Então, a opinião de vocês é muito importante para que eu possa, ir lá com a editora, fazer essas melhorias e publicar agora no final de dezembro. Se possível, eu gostaria até de passar para vocês depois essa publicação. Obrigado, abraço, bom dia. Foi legal. Tem duas considerações dos colegas ali, eles colocaram, para não te atrapalhar, no chat, para você dar uma olhada, Francisco. E pensar isso também, né, que eu falei, acesso, a questão de entrada e saída e verificar. A gente continua a conversa em seguida aqui. Vamos fechar a sessão, vamos continuar no ritmo que a professora está indicando. Desculpa. Excelente, excelente, muito bom. E que ótimo, professor Francisco. Peraí, o chat está bem? Professor Francisco, isso. Obrigada, professor, explanação, professor Francisco Epson e professor Francisco Marton. Sobrou, olha, excelente, 9 minutos para a sua explanação, para a gente conversar um pouco. Muito tempo, né? Muito tempo. 7, 2 é para fazer a transição. Eu não preciso de muito, não. Fica à vontade. Então, não, pode falar, pode falar. O senhor pode continuar a partir das dúvidas que o professor Stanley comentou, né? Principalmente porque nós vivenciamos, infelizmente, né? Hoje estamos mais próximo do fim, graças a Deus, esse processo de pandemia, e o professor Stanley ressaltou isso, né? Que por estarmos passando por uma situação atípica, uma situação anormal, sem precedentes assim, na história recente, né? Como foi o caso da pandemia, talvez isso tenha impactado em todo o resultado levantado e apurado pelo senhor. Principalmente porque tem uma parte do seu trabalho que o senhor menciona sobre a limitação da qualidade dos documentos, a limitação sobre as informações que foram base do seu trabalho. Então, por conta disso e por causa desse processo que nós vivenciamos, possivelmente alguns dados poderiam estar, entre aspas, escondidos, né? Ou apresentados de outra forma que não da forma real, como realmente ocorreu nesse processo aí pandêmico. E por isso talvez tenha sido evidenciado todo o resultado do seu trabalho. Então, eu até, depois de ler muito o seu trabalho, eu cheguei à conclusão, pelo seu trabalho, se bem que essa palavra conclusão não existe mais, são considerações finais, né? Considerações prévias a respeito dos dados levantados, mas é possível, assim, de acordo com a minha concepção, que ficou claro que os municípios classificados como de risco muito alto, pela pesquisa que o senhor apresentou, nos parece, assim, ficou claro para mim que foram casos de desvio. Parece que assim, mas não é possível se afirmar na sua totalidade e nem fazendo um levantamento dos dados, porque justamente nós temos essa questão que o senhor bem levantou sobre a limitação da qualidade dos dados. Então, nós podemos avaliar de forma parcial que os recursos não foram utilizados como deveriam ser. É isso? Na verdade, professor Lucilio, na verdade, o que a gente pode constatar é que houve no mínimo desvio de finalidade, né, que pode não ser ato de corrupção. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões. O fato é que esse trabalho é interessante para a auditoria, porque aí você pode, em cima desses dados, selecionar isso e aprofundar.
aprofundar justamente, inclusive, com outras informações. Quando a gente fala da qualidade dos dados, é porque às vezes você pode... O paciente, ele pode ter dito que ele foi do município tal, a residência ele era de outro município, alguém não estava ali para informar, por exemplo. Então, por isso que a gente fala também de inconsistência assim, dos dados das bases nacionais mesmo. Isso acontece, isso é inerente ao IBGE, é um desafio, né? Tanto que você trabalha justamente considerando essas possibilidades. O que a gente tem que pontuar aqui é o seguinte, a Taini, quando ela começou o trabalho dela, a proposta era outra, inclusive, de entrevistar diretores de unidades, mas você imagina, no âmbito de pandemia era impossível fazer isso. Então, esse trabalho foi desenvolvido nesse período para e passo com o ambiente que estava ocorrendo, né, na verdade. Né? Então, assim, a gente está apresentando agora em 2022, mas ele é um trabalho que foi desenvolvido uma boa parte justamente ainda no âmbito da Covid. O que é interessante para nós aqui é a questão da aplicação do trabalho. O William colocou aí, né, o Epson, ou seja, todos aqui, né, o Saulo, a Cláudia, quer dizer, é necessário, a gente sabe, a decisão parece a seguinte, existe uma escassez de recursos, uma escassez de técnicos, e aí nós temos que incorrer as tecnologias, as novas tecnologias, para que os gestores otimizem esses recursos. Eu acho que é isso que fica claro aqui para a gente, né? O que é que está fazendo o processo ficar parado, né? O que é que está ocorrendo em relação à vigilância, eu preciso, não preciso, enfim. Eu acho que a questão é o diagnóstico para que você tome a decisão de forma mais acertada. Agora, em termos de auditoria, é necessário você olhar processos, você ir lá, olhar, examinar, para você chegar a uma constatação. Agora, desvio de finalidade, sim, nesse sentido. Poxa, se eu estou no âmbito de Covid, seria interessante que quem recebesse mais repasses, né? Até porque também é difícil você dizer, porque desse recurso uma parte era Covid e outra parte não é, mas houve um aumento de 30% para Covid, tá? Então, assim, com certeza, repasse Covid que não era para ocorrer, tá bom? Mas, assim, sua observação do professor Stanley faz todo sentido. Em relação, inclusive, à diferenciação em termos de governança SUS, né? De fato, os municípios menores, que são aqueles de residência, manda os seus pacientes para os municípios que vão ser internados em outras localidades. É por isso que a gente tem que considerar o óbito por residência e onde ele ocorreu. E aí o estudo teve esse cuidado. Mas o que a técnica se aplicou à Covid, mas ela pode se aplicar, nós entendemos, a qualquer política pública, né? Enfim. Mas o nosso enfoque foi saúde. Eu agradeço e, novamente, peço desculpa pelo tempo. Tá? Imagina, professor, não tem problema algum. Acabou sobrando um tempinho de alguns minutos para o senhor. Então, por favor. Você tem outra pergunta? Eu não sei, acho que em relação aos colegas, só a título de contribuição, se fosse possível, não, né? Tem um comentário a fazer, se me permite. Pode ficar à vontade. É bem simples, bem rápido. Eu estava olhando aqui o título dos trabalhos, né? E eu achei interessante o quanto houve uma sinergia entre as apresentações, sabe, colegas? Porque foi praticamente todo um fluxo dentro da administração que a gente pôde apresentar hoje aqui, né? Eu tive a apresentação a William, né, apresentou a questão das compras públicas, né? A Cláudia falou sobre diagnóstico, o Francisco sobre auditoria e eu sobre essa parte de análise estatística de dados. Então, aqui houve algumas palavras principais: diagnosticar, fase inicial, né, verificar como é que está a situação, o planejar, que seria o estudo estatístico do que a gente precisa, teve a parte do comprar, né, que foi apresentado pelo William, e por último teve a auditoria, que foi verificar tudo que foi feito para trás e planejar o para frente, né? Então, eu achei bastante interessante, porque houve essa sinergia entre os trabalhos, tá? Até para fazer um quinto artigo aqui, juntando todas essas áreas. Prazer, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Professor Stanley? Não, tranquilo, acho que foi ótima a discussão. Só a última observação, eu que trabalho com gestão de documentos, a importância dos documentos aí para muitos trabalhos, né? Na própria mapeamento lá, na classificação de documentos, né? Ou seja, se o documento está classificado corretamente, facilita a auditoria, facilita o mapeamento de fluxo, isso é bem... a gente não dá atenção a isso, né? Aquele ofício diversos, né? É horrível isso, né? O correto é você saber processo de compra, processo de contratação, processo de contratação de estágio, expediente de não sei o quê. O correto é você ter o nome já na origem, porque aí depois facilita acompanhar ele.
E para a auditoria a mesma coisa, né? Saber exatamente o que... Então, é um pouco do trabalho do órgão que eu faço e a gente começa a ver a importância dele até para as outras áreas. Acho que é isso, né? A gente pode continuar na sala seguinte, né? Isso mesmo, professor Stanley. Eu vou pedir a gentileza para todos vocês, para que vocês avaliem a sessão, para que a gente possa melhorar ainda mais para os próximos eventos SEMEAD, e depois cliquem na sala de network, dê uma passadinha por lá para a gente conversar de uma forma mais informal. Estou indo para lá agora. Ah, perfeito, então. Tudo bem. Muito obrigado. Eu agradeço Vamos a participação de todos, obrigada, a gente se vê lá no network. Vamos para lá todo mundo, né? Para cair não. Valeu.